Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Valder Rodrigues. E na aula de hoje vou explicar a quarta atividade pedagógica não presencial do sexto ano de matemática, tá? Do ano de 2021. Então, se você é aluno do sexto ano, não deixe de assistir este vídeo até o final. Vamos lá, explicação. Aprendendo em família. Aí tem um cabeçalhozinho para você preencher com o dado da escola, tá? Com o nome do seu professor e o seu nome. E aí, mais aqui embaixo, vem o conteúdo dessa trilha. O conteúdo dessa trilha vai ser operações com frações, tá? Vamos lá. Como é que eu faço operações com frações? Como é que eu monto a fração? Tudo isso você vai ver nessa aula, tá? Então, vamos lá. Papel, plástico, vidro e metal. As caixas de coleta seletiva estão parcialmente cheias. O papel está com 2/5 de sua capacidade preenchida, tá? O plástico, 1/5 desta capacidade. O vidro, 2/6 dessa capacidade. E o metal, 3/10 dessa capacidade estão preenchidas. Considerando todas as caixas iguais, como podemos saber qual está mais cheia? Ó, se todas as frações fossem com denominador quinto, 2/5, 1/5, e aqui fosse 2/5 e aqui 3/5, a mais cheia seria essa aqui, que teria 3/5, tá? Porque quanto maior o numerador, se a fração for igual, quanto maior o numerador, maior é a fração, tá? Mas aqui, se você ver, as frações não são iguais, com o mesmo denominador. Aqui é 5, aqui é 5, aqui já é 6. E aqui já é 10. Então, nesse caso, o que precisamos fazer? Vamos lá. Por isso, precisamos comparar as frações. E o primeiro passo é igualar os denominadores. Quer dizer, o que são os denominadores? Os números de baixo, que são 5, 6 e 10, tá? E ao calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum desse número, encontramos que o MMC de 5, 6 e 10 é igual a 30. Logo, observe que 2/5, para me transformar esse 5 em 30, eu tenho que multiplicar ele por quanto? É 5. Para chegar em 30, tem que multiplicar por quanto? Por 6. Se eu multipliquei embaixo por 6, em cima eu também vou multiplicar por 6. 2 vezes 6, 12. Então, quando o denominador dessa fração aqui for 30, eu tenho que igualar em cima pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo, tá? Se eu multipliquei por 6, em cima eu também multiplico por 6, que dá 12. Aqui é 1/5. Para chegar em 30, o 5 eu multipliquei por 6 de novo, e em cima por 6 de novo. 1 vezes 6, 6. Aqui é 2/6. De 6 para chegar em 30 eu multiplico por quanto? Se você observar, precisa multiplicar por 5. Então, em cima você também vai multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. Aqui embaixo, para chegar em 30, você vai multiplicar por quanto? Por 2. Por 3, quer dizer. 3 vezes 10 é 30, então em cima você multiplica por 3. 30. Agora, todos eles têm o mesmo denominador. Ó, 30, 30, 30 e 30. Com isso, podemos dizer que há mais papel do que plástico, vidro ou metal nas caixas. Quer dizer que o papel aqui tem mais. Mas, professor, como é que eu acho o MMC? Então, para você encontrar o MMC de um número, você precisa dividir esses números pelos números primos, tá? Isso se chama decomposição. Então, você tem que decompor esses números em números primos. Então, vamos fazer a decomposição do 5, do 6 e do 10 para ver como foi que foi encontrado, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui 5, 6 e 10. Esse número eu tenho que dividir pelos números primos. Vocês lembram quais são os números primos? Os números primos são 2, 3, 5, 7. Aí o próximo seria 11, tá? Mas nem sempre precisa usar todos. Então a gente vai dividir por eles.
O primeiro que nós vamos usar tem que ser o primeiro lá, que é o 2. Tem algum número que é divisível por 2? Se tiver, a gente divide. Depois de dividir por 2, a gente vê se ainda continua dividindo por 2. Se ainda tem algum número que é divisível por 2. Se tiver, a gente divide de novo. Se não tiver, a gente passa para o número 3, tá? Então, vamos aqui, ó. 5, 6 e 10. Tem algum número que é divisível por 2? Professor, tem o 6 e o 10. Então, nós vamos dividir o 6 e o 10 e o 5 nós repete ele, tá? Então, vamos lá. 5, nós repete embaixo. O 6 nós divide. 6 dividido por 2 é quanto? Se eu dividir 6 por 2, eu vou encontrar quanto? 3, né? E aí 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. Eu vou encontrar quanto? Se eu dividir 5. E agora, professor? Agora eu tenho 5, 3 e 5. Tem algum número que ainda é divisível por 2? Não tem. Agora eu vou usar quem? O 3, porque tem um 3 aqui que é divisível por 3. Então a gente coloca o 3 aqui para poder começar a dividir por ele, tá? Então vamos lá. 5 não dá, a gente abaixa ele. O 3 a gente divide. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. E 5 não dá para dividir, a gente abaixa ele. Agora não dá mais para dividir por 3. A gente procura o próximo. O próximo é quem? O 5. Então a gente coloca ele aqui. 5 dá para dividir por 5. O 1, o 5 aqui também dá, tá? Esse 1 a gente vai só baixando ele. Então 5 dividido por 5 é quanto? Se eu dividir 5 por 5 vai dar 1. Esse 1 a gente abaixa. E esse 5 dividido por 5 também vai dar 1. Então, o nosso resultado é quanto? É 2. Lá em cima tem um 2. O próximo, ó, aqui tem um 2, eu coloco ele aqui. O próximo é um 3, eu coloco ele aqui. E o próximo é um 5, eu coloco ele aqui. Entenderam? Então vamos lá. 2 já coloquei, coloco o 3, coloco o 5. E entre esses números eu vou multiplicar. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. Tá? Então fica 6 vezes 5. 6 vezes 5 é quanto? 30. Então o MC de 5, 6 e 10 é 30. Tá? Foi o que foi encontrado aqui. Então, para a gente calcular este MMC, esse MMCzinho aqui, para a gente calcular ele, a gente precisa dividir pelos números primos toda vez, tá? Se fosse outro número, a gente separava eles e ia começar dividindo por 2, depois por 3, depois por 5 e assim por diante, tá? Assim a gente encontra o MMC, que é 30. Depois a gente transforma os denominadores nesse MMC que foi encontrado. No caso aqui, 5 para transformar em 30, a gente multiplicou o 5 por quanto? Por 6. Então a gente vai multiplicar o 2 também por 6. Multiplicando 2 por 6 vai dar 12. Aqui, ó, a gente multiplicou esse 5 aqui por quanto para dar 30? A mesma coisa. De 5 para chegar em 30 multiplicou por 6. Então em cima também multiplica por 6. 1 vezes 6 é 6. De 6 para chegar em 30 a gente multiplicou por 5. Então em cima também multiplica por 5, tá? Essa se chama igualar as frações ao mesmo denominador. Agora, se você quiser outro método, você teria que usar a divisão. No caso, 30, o nosso denominador é 30. Divide pelo de baixo. 30 dividido por 5 vai dar 6. E multiplica pelo de cima. 6 vezes 2 dá 12. Que aí, eu acho mais fácil você só igualar as frações, tá? No mesmo jeito que foi feito aqui, tá? Então, de 5 para chegar em 30, multiplicou por 6. Então, em cima multiplica por 6. Com isso, podemos dizer que há mais papel do que plástico. Tá? Porque o plástico era 2/5, transformando ficou 12 sobre 30 avos. E é maior do que todas as outras frações de denominador 30. Vale observar que igualar denominadores facilita a realização de operações de adição e subtração com frações, tá? Sempre quando você quiser somar ou subtrair frações de denominadores diferentes, você tem que calcular o MMC. Então vamos lá. Aqui, ó.
2 quintos mais 1 quinto, eu posso somar, porque tem o mesmo denominador. Então, repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho 2 quintos mais 2 sextos. Não dá para somar, porque não tem o mesmo denominador. Então, eu tenho que transformar eles no mesmo denominador. Quem é o MMC de 6 e de 5? O MMC de 6 e de 5, nós encontramos aqui, ó. De 6 e de 5 foi 30. Então, a gente transforma esse 5 em 30 e esse 6 em 30, tá? Foi o que foi feito aqui, ó. O 5 foi transformado em 30, tá aqui, ó. 2 quintos transformado em denominador 30. Ficou 12 sobre 30. Tá aqui ele. E 2 sextos transformado em denominador 30. Ficou 10 sobre 30. Agora eu posso somar, não posso? Porque tem o mesmo denominador, 30 e 30. Então, é igual, repete. E o de cima a gente soma. 12 mais 10 fica 22. Se fosse subtração, eu ficaria 12 menos 10, que daria 2, tá? Mas como é adição, soma. Agora eu tenho 3 décimos menos 1 quinto. 3 décimos menos 1 quinto. Ó, denominador 10 e 5. 10 e 5. Nós já vimos que o máximo divisor comum daquela hora deu 30. Podemos usar ele aqui também, tá? 30 dividido por... Transformando 3 décimos em denominador 30. Tá aqui, ó. O 10 para chegar em 30 foi multiplicado por quanto? Foi por 3. 3 vezes 10, 30. Então, em cima também multiplica por 3. 3 vezes 3, 9. Foi o que foi feito aqui, ó. Tá? 3 décimos é igual a 9 sobre 30 avos. E 1 quinto, professor, é igual a quanto? 1 quinto tá aqui, ó. 1 quinto é igual a 6 sobre 30 avos. Tá aqui. E aí eu tenho o mesmo denominadores. Então, repete e subtrai o numerador. 9 menos 6, 3. Então, 3 décimos menos 1 quinto ficou 3 sobre 30 avos. E esse 3 sobre 30 avos eu ainda posso simplificar, tá? Como assim, professor? Ó, eu procuro um número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo. O 30 eu não posso dividir. O 30 eu não posso dividir por 3 e o 3 também. Então, 2 dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Entenderam? Isso se chama simplificação de frações. Tá? Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 30 dividido por 3 dá 10. Sempre divide pelo mesmo número. O 22 sobre 30 também dá para simplificar. O 30 e o 22 eu posso dividir os dois por 2, porque os dois números são par. Então, é divisível por 2. Então, vamos dividir 30 e 22 por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. E 22 dividido por 2 vai dar 11, tá? Isso se chama simplificação de frações. Agora, dá para dividir? Não dá mais, porque o 11 ele é um número primo, tá? E aí o 15 não é múltiplo de 11, por isso que não dá mais para simplificar. Então, isso aqui se chama fração simplificada. E aí vem uma questãozinha que calcule. Aí você vai calcular 5 meios mais 3 quartos. Ó, denominador diferente. Você vai encontrar o MMC de 2 e 4, tá? Aqui nós temos 3 meios mais 7 terços. Você também vai calcular o MMC de 2 e 3. Para ficar mais fácil para você, eu vou calcular o MMC de 2 e 4, tá? Vou mostrar como é que faz para calcular o MMC de 2 e 4. Então, vamos lá. Ó, 2 e 4. O MMC de 2 e 4, eu posso dividir por 2? Posso. Então, a gente começa dividindo por 2, tá? Depois a gente passa para o número 3. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11. E assim por diante. Mas a maioria a gente só usa até o 7. Às vezes não chega nem até o 11, tá? Então vamos lá. Primeiro número que a gente começa a dividir é pelo 2. Tem algum desses números que dá para dividir por 2? Se não tiver, a gente passa para o número 3, tá?
Mas no caso, 2 e 4 são pares, então posso dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Posso continuar dividindo por 2? Posso, que o 2 é divisível por 2. Esse 1 a gente abaixa, que a gente vai só abaixando, tá? Quando o resultado é 1. E 2 dividido por 2 é 1. Chegamos ao resultado 1 em 1, então nós encontramos o MMC. Basta pegar esse número aqui e repetir ele se multiplicando, tá? 2, 2, 2, 2, 2 e 2 e 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 2 e 4 é o próprio 4. Então, a gente vem aqui, coloca o 4 aqui, mais, e coloca o 4 da outra fração aqui. A gente pega esse 4 aqui, ó. Como foi que esse 2... Agora, vou apagar aqui para ficar melhor, tá? A gente encontrou já o MMC, que é 4. A gente coloca 4 para a primeira fração e 4 para a segunda fração. E a primeira fração, esse 2 aqui virou 4. Para esse 2 aqui virar 4, ele foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 2. Então, em cima eu também vou multiplicar por 2, tá? Para colocar aqui. Então, 5 a gente multiplica por 2. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. E esse 4, para chegar em 4, foi multiplicado por quanto, professor? Olha, não são iguais os números, então só pode ser multiplicado por um número. Pelo número 1. Porque o 4 vezes 1 é 4. Então, em cima a gente também multiplica por 1. 3 vezes 1 dá 3. Aí, ó, já tem o mesmo denominador. A gente repete o denominador. E soma o numerador. Repete o 4 e soma 10 com 3, tá? Então, vamos lá. Repetindo o 4, fica 4. E somando 10 com 3, fica 13. Então, a gente fez o cálculo. 5 meios. 5 meios mais 3 quartos é igual a 13 sobre 4. 13 quartos, tá? A mesma coisa você vai fazer com a letra B. Você vai encontrar o MMC de 2 e 3. E colocar aqui, tá? O mesmo MMC de 2 e 3 você vai colocar aqui, embaixo. E depois somar os numeradores e o denominador tem que ser igual, né? Repete. Está bem? Então, procura o MMC de 2 e 3, de 8 e 2 depois, e faça isso. Iguale as frações, igual eu fiz aqui. Se você não entendeu, volte um pouquinho o vídeo de novo para o início da explicação e veja de novo, tá? Vamos lá, questão 2. Identifique quais frações representam um número natural. Ó, como é que eu sei que uma fração representa um número natural, professor? Bem, para representar um número natural, eu tenho que dividir ela e encontrar um resultado inteiro, tá? Um número natural. Por exemplo, se eu tivesse 20 sobre 5, essa aqui era uma fração que representa um número natural, porque 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4, que é um número inteiro. 4 vezes 5 é 20 e sobra nada. Então, para representar um número natural, a divisão tem que ser exata, tá? Então, você vai dividir 5 por 4. Se sobrar 0, é uma divisão exata, então representa um número natural. Divide 18 por 6, se sobrar 0, também vai ser uma divisão exata, aí você marca. A questão pede, identifique quais frações, tá? No plural. Então, quer dizer que há mais de uma, tá? Aí você divide 10 por 2, se der para dividir e sobrar 0, representa um número natural. E assim por diante, tá? Então, todas essas frações que o resultado do resto for 0 é porque representa um número natural. Questão 3. Calcule e simplifique o resultado se possível. Aqui você vai calcular o MMC de 3, 9 e 3. De 10, de 10 e de 10 não precisa, porque já são iguais, tá? De 15, de 15 e de 15 também não precisa, porque já são iguais. 8, 8 e 8 também não precisa. Então, na letra A é a única que você vai calcular o MMC de 3, de 9 e de 3. E depois transformar essas frações de acordo com o novo MMC. Então, nós vamos ter 3 novas frações, né?
para somar. Vamos lá. Você quer calcular o MMC de 3, de 9 e de 3? Você começa a dividir eles pelos números primos. Então, você vai dividir 3, 9 e 3 pelos números primos. Tem algum número desses que você vai encontrar um MMC que é par? Não tem, tá? Porque todos eles são ímpar. Então, não vou iniciar pelo número 2, porque nenhum é divisível por 2. Então, a gente passa já para o número 3. Aí, você divide 3 por 3 dá quanto? Dá 1. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora, tem alguém que ainda é divisível por 3? Tem, o próprio 3. Então, vamos dividir de novo. Esse 1 abaixo, esse 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 não precisa mais. Então, sobrou 1, terminou a divisão. Aí, você vai pegar os números que tem aqui, ó. Que tem aqui descendo e multiplicar eles. Então, nós temos 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Quer dizer que o MMC de 3, de 9 e de 3 é o próprio 9, tá? Porque 9 é divisível tanto para o 3 como para o próprio 9. Então, o MMC desses três números são 9. Então, a gente vai colocar 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui. E igualar essas frações para o denominador 9. Esse 3, para transformar em 9, você vai multiplicar ele por quanto? Por 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, em cima também você vai multiplicar por 3. 1 vezes 3 dá 3. Aqui, você repete o 9, tá? Porque colocou 9 em cada um. 9. Esse 9 aqui, para chegar em 9, foi multiplicado por quanto? Foi 1. Então, em cima também, esse 2 você vai multiplicar por 1 e colocar aqui. O próximo, aqui também tem que ser 9, que é o MMC. Esse 9 aqui, esse 3 aqui, para chegar em 9, foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 3. Então, você em cima também multiplica por 3. 3 vezes 4 dá 12. Quando terminar de fazer isso, você vai somar o número que tem em cima, tá? E embaixo, professor? Embaixo, você vai colocar o próprio 9, que é o MMC. Porque o 9 se repete. Nessas outras, já tem o MMC, já está completo, tá? Não precisa mais calcular. Todos são iguais, os denominadores. Então, o que você vai fazer? Você vai somar e subtrair. E colocar aqui em cima. O 10, como é igual, só repete. Aqui a mesma coisa. O 15 não é igual, só repete ele. Aqui você soma e depois subtrai 1. E coloca aqui o resultado aqui em cima. Aqui a mesma coisa. 8 igual, repete. E aqui subtrai. E depois subtrai mais 1 de novo. E coloca o resultado aqui, tá? E o 8 aqui embaixo. Essa questãozinha aqui é mais fácil. Ó. Simplifica as frações até torná-las irredutíveis. Você vai começar dividindo. Se for todos dois números for par, você começa dividindo por 2, tá? Quando não é par, só um que é par, você procura outro número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Tá bem? No caso aqui, ó, os únicos que são pares é a letra A. Então, a letra A você já começa dividindo por 2, tá? Em cima e embaixo. Aqui não dá mais para dividir por 2 em cima e embaixo. Você já procura outro número que dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui é a mesma coisa. 65 sobre 91. Você vai procurar um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Tá? Vou fazer aqui a letra C para vocês verem. 49 e 77 é divisível por quanto? Para chegar na próxima fração. Ó, 49 e 77, se você observar, os dois são múltiplos de 7. Então, eu posso dividir por 7, tá? Que é divisão, tá? — 49 dividido por 7 vai dar 7. E 77 dividido por 7 vai dar 11. Não dá mais para dividir, porque todos dois são números primos. Quando chegar em um deles for primo, já acabou. Já não dá mais para dividir, tá? Então, aqui ficou 7 sobre 11 avos. Você vai procurar um número aqui que divide o 5 e o 65 e o 91 ao mesmo tempo, tá? No caso que eu encontrei por 49 por 77, o 7. Então, você vai encontrar por 65 por 91 um número que divide os dois ao mesmo tempo. Para cá a mesma coisa e aqui também a mesma coisa.
A letra A eu já posso dividir por 2, que os dois números são par, tá? Questão 5. Coloque em verdadeiro ou falso. Classifique em verdadeiro ou falso, quer dizer. Na fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. Se você não lembra o que é fração aparente, é aquelas frações que dá para dividir. Por exemplo, 30 sobre 10. É uma fração aparente, porque 30 dá para dividir por 10, que dá 3. Então, ele está perguntando se esse numerador é múltiplo desse denominador. Será se tem algum número que eu multiplique o 10 para chegar em 30? Se tiver, quer dizer que o 30 é múltiplo de 10. Aí seria verdade. Agora, se não existir nenhum número que eu multiplique o 10 para chegar em 30, quer dizer que o 10 não é múltiplo de 30. Aí, essa primeiro parênteses seria falso, tá? Entenderam? Segundo parênteses, a fração 3/5 é imprópria ou própria? Aí você dá uma pesquisadinha, saber o que é fração própria ou imprópria, se não lembrar, tá? Aí você marca. A fração 10 sobre 15 é aparente? Como eu falei, fração aparente é aquelas que dá para dividir. No caso aqui é uma fração aparente, ó, porque 30 dá para dividir por 10, que dá 3. Será se 10 dá para dividir por 15? Se der, é uma fração aparente. Se não der, não é uma fração aparente. Aí coloca falso. A fração 3 vigésimos, 3 vinteavos, é própria? Aí você dá uma relembrada do que é fração própria ou imprópria, tá? E assim chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? E se ainda não for inscrito nesse canal, eu peço que por favor se inscreva, tá? Para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, até a próxima aula, pessoal.